Livro de Mateus, capítulo 6, verso 14, a palavra do Senhor diz assim: mas se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Agora eu quero que você vá alguns capítulos à frente, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21. Livro de Mateus, capítulo 18, verso 21. Diz assim: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a você, não 7, mas até 70 vezes 7. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, fala conosco, ministra o nosso coração nesta noite. Nos permita compreender a tua vontade. Permita, Deus, que esta palavra ela seja rema, diretiva, e que nos confronte, se necessário for, para liberarmos perdão para quem nos magoou, para quem nos feriu, para quebrarmos as correntes malignas que nos aprisionam, a sentimentos que não agradam ao Senhor, a vivermos de fato um processo de transformação que apenas o Senhor pode fazer para nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que todo aquele que entrou aqui nesta noite, ele tenha em primeiro lugar a compreensão da sua palavra, ele assimile muito bem o que o Senhor quer falar, e em segundo plano, que ele não apenas ouça, mas que ele pratique, que ele haja, e se tiver alguma coisa na sua vida, que ele resolva, Pai, para que ele possa viver o plano perfeito do Senhor em sua vida. Em o nome de Jesus eu oro, e aquele que concorda, diga amém. Amados, eu tenho 2 textos que falam de um assunto que você já entendeu o que Deus quer falar aos nossos corações, que é de perdão. E nós nunca vivemos uma sociedade tão ferida da alma como vivemos nos dias de hoje. Não sei se você sabe, mas a doença do século é conhecida como a doença da depressão. E o que é a depressão, Lau? A depressão são pessoas que elas muitas vezes começam a entristecer, a angustiar a sua alma, e elas ficam literalmente doentes da alma. A depressão é uma doença da alma. E qual é o principal motivo que leva as pessoas à depressão? André, muitas pessoas estão entrando em depressão e têm entrado em depressão porque elas passaram por uma situação de trauma, de ferida, de angústia, de tristeza, ao nível que elas não conseguem, Jane, esquecer a ferida. Elas não esquecem, aquilo começa a fazer parte da sua vida. Existe uma palavra, amados, que nós ouvimos muito, que chama-se ressentimento. Quem já ouviu essa palavra, diga amém, amém. O que é o ressentimento? É você sentir novamente uma coisa que você já sentiu. É, Priscila, ressentir. Aquela pessoa que foi traída no casamento, ela sempre lembra da traição. Ela diz, eu te perdoei, mas continua lembrando. Aquela pessoa que foi rejeitada, ela sempre lembra daquela rejeição. Ela está o quê? Ressentindo. Ele está ressentindo. E isso faz, Vanessa, com que as pessoas sejam escravizadas. Elas ficam doentes. Eu trabalhei 11 anos quase em indústria farmacêutica, e um dos principais remédios que fez toda a mudança, e o Robson conhece bem, no mundo, nos anos 80, se eu não me engano, 90, não lembro exatamente, foi quando eles lançaram o Prozac, a famosa fluoxetina. Era Novartis Prozac, Robson? A Novartis ficou bilionária quando eles descobriram que era o quê? A droga do humor, eles chamavam. O que é a fluoxetina? Remédio para depressão e ansiedade. Amados, até hoje é muito vendido. Não sei se você sabe, mas os remédios que mais são vendidos no mundo hoje, um percentual muito grande deles são remédios ligados à área de emoções, alma. Por quê? Porque as pessoas elas não conseguem deixar de sentir ou ressentir, elas não conseguem perdoar, elas ficam vivendo, Marcel, as feridas em suas almas. E eu quero dizer para você, Prozac não cura a depressão. Drogas que já foram lançadas, que são mais potentes que o Prozac, não transformam o humor de ninguém. Mas Jesus cura a depressão, amém, queridos? Ele tem o poder de transformar vidas, de tirar a ansiedade, de curar a alma. O problema é que nós precisamos permitir que Ele faça isso. E amados, o perdão é uma coisa que nós devemos praticar, e ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Não dizemos, Bruno, eu não senti no coração de perdoar fulano de tal. Não, nós decidimos, ou eu quero ou eu não quero. E os 2 textos que nós lemos aqui falam exatamente sobre esse assunto. O segundo texto que nós lemos é o texto de Pedro, chegando para Jesus. Pedro era um dos mais chegados de Jesus, né? Nós vemos que ele era um dos 3 dos 12. Então ele estava ali. E um dia, Cláudio, Pedro ele vai até Jesus
fazer uma pergunta, um questionamento, pastor Daniel, mas eu não vejo Pedro fazendo um questionamento para aprender. Eu vejo Pedro fazendo um questionamento para mostrar para Jesus que ele já sabia. O texto diz que ele chega para Jesus e diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes, é mais fácil para eu andar aqui, quantas vezes eu preciso perdoar uma pessoa quando ela me ferir? Quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa quando ela gerar mágoa ao meu coração? Mas, amados, dá para ver, Eliane, que ele não queria saber a resposta, porque na sequência ele já responde com outra pergunta. E ele diz assim: 7 vezes está bom? Não é isso que ele está dizendo? Ele faz uma pergunta e responde com uma outra pergunta, dizendo assim: ó, eu já sei, eu só quero mostrar para o senhor que eu sou um cara bom, eu tenho um bom coração. Ele diz assim: 7 vezes está bom? E quando Jesus olha para ele, o que Jesus responde para ele? Ele diz assim: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amados, tem muita gente vivendo dentro da igreja hoje com esse mesmo sentimento de Pedro. Ele tem um limite para perdoar. E eu vou dizer uma coisa para você que é importante nós compreendermos. As pessoas que mais vão te ferir, que mais vão te magoar, não é aquela pessoa que você encontra com ela uma vez ou outra, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. A pessoa que mais vai te ferir provavelmente é essa que está sentada aí do seu lado. Fala xiii. Por quê? Amados, é a lei da probabilidade. Quanto mais tempo você passa ao lado de uma pessoa, maior é a probabilidade dela te machucar. Primeira pergunta: quem foi que vendeu José para os midianitas? Quem? Os caras que ele dormia no mesmo quarto, os irmãos. Quem foi que traiu Jesus? Um discípulo, Judas, andava com ele o tempo todo. E se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai ver, irmão, que tem um monte de situações onde a família acaba magoando, acaba vacilando. Por quê? Porque ele está perto, gente. Está muito perto, está muito próximo. E quanto mais próximo a pessoa estiver de nós, maior é a probabilidade dela fazer alguma coisa que nós não gostamos, dizer uma palavra que nos fere. Maior a probabilidade dela nos machucar. O problema é que nós não estamos preparados. Agora imagine, quem é casado aqui, levanta sua mão ou mora junto, levanta sua mão, todos os casados que moram juntos, está aí, ó, tanta gente. Imagine se a gente pegar a teoria de Pedro aqui, Ivan, agora é esse Ivan aqui, a gente pegar aqui a teoria de Pedro e a gente aplicar, Ellen, essa teoria no nosso casamento. Quem aqui o marido já falhou com você e te magoou mais de 7 vezes? Pode falar na boa, irmã, teu marido não vai ficar triste não, viu? Agora é a vez deles. Quem aqui a sua esposa já vacilou com você mais do que 7 vezes, você teve que perdoar? Os irmãos eles já são mais comedidos. Você viu que eles não queimam o filme das irmãs, né? Elas queimam mais. Você consegue imaginar você perdoar o seu marido 7 vezes? Na 5ª vez você fala para ele: você só tem mais 2, vai me perder. Hã? Na 6ª vez você já liga para o advogado e fala: prepara o divórcio. 7 vezes num casamento é um negócio que não vai dar certo. Num relacionamento de pai, filho, filho e pai, sim ou não? Por isso que a teoria de Pedro é furada. E aí Jesus olha para ele e diz o quê? Não, Pedro, está errado. Ele diz até 70 vezes 7. Uma só pessoa e talvez em um só dia. Por que Jesus usa o termo 70 vezes 7? Porque o 7 é um número pleno na Bíblia. O número 7 ele tem um significado de totalidade, de complementação. Nós vemos no Apocalipse vários elementos que eram 7 selos, 7 taças, 7 igrejas, 7 trombetas. É o número da perfeição. E Jesus então está dizendo para Pedro: não apenas 7, mas você vai pegar esse número pleno da totalidade, vai multiplicar ele por 70, querendo dizer assim, é infinito o tempo ou as vezes que você vai perdoar aqueles que te ferirem. Significa, amados, que não podemos colocar limites. Poderíamos aplicar aqui, Roy, 70 vezes 7 num dia. Significa que você tem que perdoar a sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, seu irmão. Uma pessoa apenas em um dia, talvez 490 vezes. Ele não vai conseguir te magoar tanto assim, mas se ele conseguir, Jesus disse que você tem que perdoar. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. O problema, amados, é que nós queremos limitar as coisas. Eu não vou perdoar. Isso, olha a palavra, eu não perdoo, mas nunca. Nem que Jesus me peça. Por isso que tem gente magoada.
ferida, machucada, destruindo. E vou dizer uma coisa pior ainda para você. O problema é quando nós não perdoamos, Carol, é que nós estamos colocando veneno no copo para a gente mesmo beber. Porque tem gente que ele te magoou e ele nem lembra alemão que ele te magoou. Ele está fazendo churrasco na casa dele, bebendo Coca-Cola, nem lembra de você, e você está lá. Ai, minha alma, eu não aguento mais. O cara vê no Facebook, o cara comprou um carro novo, fica doente, deprimido. Como que ele consegue prosperar e eu estou aqui? Porque não é ele que está doente, quem está doente é você. E entenda uma coisa, meu irmão, a justiça divina, ela sempre vai acontecer. Quem entende isso, diga amém. Amém. E não é você que vai fazer a justiça divina acontecer, é Ele. Até porque a Bíblia diz, se Deus estiver pesando a mão sobre o seu inimigo e você se alegrar, Ele tira. O cara começa a passar por uma luta, você fala aí, ó, glória a Deus, o Senhor está me vingando. Deus para, fala, não, só não. Para com essa palhaçada, não tenho nada a ver com esse negócio. Porque a justiça divina vai acontecer segundo a sua justiça e não segundo aquilo que nós queremos. Não existe macumba gospel. Deus pesa a mão sobre aquele irmão. Isso é macumba, irmão. Isso é lá no centro de macumba que você vai fazer. Na igreja não, você abençoa ele. Senhor, abençoa. O que Jesus disse quando ele estava sendo crucificado? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós temos que aprender a perdoar, só que não é fácil. A teoria é linda, a prática não é. É difícil. Mas olha o que o próprio Jesus diz no verso 6, 14, no capítulo 6, verso 14, ele diz assim: pois se vocês perdoarem uns aos outros, Marcel, o Pai Celestial, quem é o Pai Celestial? Deus. Ele diz assim: o Pai Celestial de vocês também perdoará vocês. Mas ele diz só que tem um problema, Bruno. Se vocês não perdoarem, não haverá perdão. Quem quer ser perdoado de todos os seus erros, levanta a sua mão e diga amém. Amém. Não tem como você ser perdoado, Obama, se você não perdoar. Não existe perdão para quem não perdoa. Não existe, Lu. A Bíblia diz que Deus não aceita nem a sua oferta. Diz assim, ó, se você tem alguma coisa contra seu irmão e está trazendo uma oferta aqui no gasofilácio, ele diz, para. Deixa a tua oferta de lado, vai lá, conserta com teu irmão, depois volta e dá a oferta. Nem o dinheiro. Tem muito pastor que ele fala, não, irmão, você tem um negócio com o irmão, dá a oferta, não tem problema não. Deus não, ele diz assim, ó, deixa a oferta, que nem a tua oferta. Se Deus não aceita a oferta, Ele aceita seu culto, Ele aceita seu louvor, Ele aceita sua adoração? Não. Sabe por que tem gente que ele não rompe? Porque ele está travado, amarrado nessa situação. As coisas não acontecem na vida dele porque existe uma brecha. É como uma caixa d'água furada. A falta de perdão, o rancor, a mágoa está fazendo com que tudo aquilo que é despejado por aquele cano que vem da Sanepar na vida dele está vazando pelo furo da caixa. Pastor, eu posso viver maldição porque eu não perdi? Claro, é brecha. O inimigo age na sua vida, ele te escraviza, ele te condena. Está na hora de nós entendermos e aprendermos que se nós não perdoarmos, não vai fazer mal para aquele que nos machucou, vai fazer mal para nós mesmos. E qual que é a estratégia do inimigo? Não é te matar, é te ferir. A Primeira Guerra Mundial, ela teve armas mais letais do que a Segunda Guerra Mundial. Só que o tempo de uma guerra para outra foi um tempo razoavelmente grande. E houve uma evolução se podemos chamar, tecnologia da época. E eles tinham condições de ter armas mais poderosas. Mas morreu muito mais gente, Samuel, na Primeira Guerra Mundial do que morreu na Segunda. Por quê? Porque na Primeira Guerra Mundial as armas eram letais e simplesmente matavam. Mas a estratégia, principalmente dos alemães por Hitler, não era matar as pessoas, Juarez. O que era? Ferir as pessoas. Eles não queriam matar. Porque quando eles matavam, eles resolviam um problema deles. E de alguma forma, eles arrumavam um problema para o inimigo, mas o problema já ficava ali. Não dava tempo de fazer velório, chorar pelo defunto ali. Normalmente os corpos ficavam lançados no campo de batalha. Quem está me entendendo, diga amém. Não quero ser frio a isso. Mas então, Sandro, os alemães eles desenvolveram uma estratégia. Nós não temos que matá-los. As nossas armas muito poderosas matam e eles ficam ali. Ele falou, nós temos que feri-los. Porque quando você fere uma pessoa, vem cá, pastor Henrique, vem cá, Ivan, por favor, deixa eu logo queimar o bigode de dois. Porque quando você fere uma pessoa, e a pessoa agora está lá, ferida, precisa de o quê? De mais um, para ajudar. Talvez, mais dois. É ou não é? Quem serviu o exército aí, levanta a mão. Uma das regras não é que você não deixa soldado para trás? Sim ou não? Você tem que carregar o cara. Perdeu um que feriu, e mais um ou dois para carregar. Se for igual o pastor Henrique, uns 3. Só o braço dele já... Brincadeira, pastor. E ele falou que é forte, não é gordura, é músculo.
perdeu 2. Aliás, talvez até 3. Aí está ajudando o soldado aqui, o que acontece? O inimigo ataca, estamos aqui sem conseguir, né, ver o perímetro, como diz o povo aí, né? Pronto, é presa fácil numa batalha. E hoje essa tem sido, fica aqui pastor só um minutinho, hoje é a estratégia do inferno, ele não quer te matar, ele quer te ferir. E como que ele tem gerado isso? Feridas. E como ele tem usado muitas vezes teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, teu noivo, teu namorado, teu filho. Porque ele te machuca, e em vez de você correr para Cristo, você está lá, ai meu Deus, está doendo. Aí o pastor, o líder de célula tem que vir te ajudar. Vamos lá, filho, vou curar sua filha. Não estou dizendo que nós não queremos fazer isso, esse é o nosso papel. Mas enquanto ele está aqui dando atenção, chega um novo convertido ali. Mas eu não posso dar atenção para ele, por quê? Porque eu estou aqui. E a gente vai criando parasitas. O que é parasita, amado? Aquele que fica grudado. Você não cura o cara, você fica só colocando metiolate. Colocando metiolate, você não dá logo um antibiótico para ele e fala, vamos curar essa ferida. Esse seminário de sexta-feira é exatamente isso, meu irmão, é curar suas feridas. Por quê? Para te emancipar. Porque quando você está emancipado, o líder de célula pode cuidar do novo que chegou. Aliás, você que estava machucado pode cuidar de outro que está chegando. Quem está me entendendo, diga amém. O inferno hoje ele não quer matar você, ele quer ferir você e fazer você ficar ferido dentro da igreja. Porque você ferido dentro da igreja vai começar a falar das suas feridas, das suas dificuldades. Tem uma pesquisa do pastor Ebi Uber que ele diz que hoje no Brasil existem 40 milhões de evangélicos convertidos e mais 40 milhões, Mariusa, de evangélicos desviados. Para cada um convertido existe, pastora Leia, um desviado. Pastor Elias, uma parte desses com certeza se desviaram por quê? Por causa de pessoas. Pastor, líder, alguém na igreja magoou. O cara não quer saber mais de igreja porque ele está ferido. Ele não quer mais saber de Jesus e é isso que o diabo quer, que ele nunca mais volte na igreja. Que ele, não, esse negócio de igreja não resolve. E principalmente o erro, Sebastião, os olhos dele estão em pessoas. E é por isso que ele tem gerado feridas até dentro da igreja. Nós precisamos ser maduros, adultos. E não podemos cair nas artimanhas do maligno para nos ferir e tirar o nosso foco. Quem está entendendo, diga amém. Obrigado, pastor. Obrigado, Ivan. Por favor, meu irmão. Só que existem algumas pessoas, Wagner, que nós precisamos entender que existem tipos de pessoas que são feridas. Pessoas feridas pelo inferno são ferramentas para destruir outras pessoas. Pessoas feridas com a sua alma machucada, elas são pessimistas, elas têm autocomiseração, elas vivem tristezas, angústias, elas não são produtivas para o reino, mas elas são produtivas para o inferno, que o cara começa a contaminar. Ele chega na célula e ele começa a falar mal. Pois é, veja bem, aconteceu tal situação na igreja onde eu vim, isso machucou, em vez de ser uma célula de Jesus, é uma célula do Satanás. E nós encontramos algumas pessoas dentro da igreja que elas são almáticas. O que é uma pessoa almática? É aquela pessoa que ela avalia, Karine, pela alma e não pela razão. Nós precisamos ser espirituais, mas nós precisamos ter razão e não alma. O que é a alma? É a emoção. A alma é aquilo que nos faz emocionar. E aí a pessoa termina o culto, ele vai conversar com o pastor, com o líder de célula, fala, pastor, e o pastor está na correria, não conversa com ele. Ele já fala, o pastor não gosta de mim. Aí o pastor não gosta de mim, ele não me deu atenção, ele não gosta de mim, não gosta de mim, não gosta de mim. Não vou mais nessa igreja, o pastor não me dá atenção. Eu devo ter feito alguma coisa. Eu acho que foi aquele dia que eu parei o carro do lado dele. Sabe que ele achou que eu risquei? Aí o cara começa a viajar, a alma dele, a emoção dele começa a deixar. Ele vai conversar com o irmão no final do culto, e o irmão às vezes é meio seco com ele. Passa, querido, tudo bem. Viu? Fulano é grosso comigo. Eu falei para você, amor. Ele me rejeita. Eu acho que é porque eu acho que eu sou pobre. Se eu fosse rico, ele me dava atenção. Eu acho que eu tenho uma verruga na ponta do nariz. E aí o cara começa a viver da alma. Irmão, você tem que avaliar pela razão. Por que será que às vezes o irmão foi meio seco com você? O filho dele estava chorando no colo, a mulher estava esperando no carro. Avalie a situação, o ambiente, o porquê que ele gerou aquele tipo de situação. Nós temos que ser racionais em algumas situações. Quem está me entendendo? Diga amém. O patrão foi grosso com você, né? Meu Deus do céu, eu vou pedir a conta. Mulher é um negócio, né, irmãos? Com todo respeito às amadas, só as mulheres lindas dessa igreja digam amém. Amém. Já viu mulher discutindo relação com o marido? Primeiro que marido odeia discutir relação. Ela fala, senta aqui que hoje nós vamos conversar. Ela fala, não fugir. Aí ele senta. Ela fala, é muito sério que nós temos que conversar. Porque você... O cara não entende nada do que ela está falando. E ela está chorando. Ele fala, aham. Ele já sabe quando a mulher está chorando que ele fez alguma coisa errada, sim ou não? Ele não entendeu o que ele falou, mas o que ele diz para ela? Me perdoa. Ele sabe que ela quer ouvir isso. É ou não é? É de verdade mesmo? Fala, me perdoa. Ela fala, por quê?
Porque eu te machuquei. Viu como você sabe, seu cachorro sem vergonha? Você sabe que você me machuca. Se daria 5 minutos ela perguntar para ele, mas por que você pediu perdão? Ele fala, não sei, não entendi nada. Porque não age com a razão, age com a emoção. Pessoas almáticas, a alma dela grita. É um negócio assim, fora do comum algumas pessoas. Tudo para elas fere, tudo para elas machuca. A pessoa almática, amado, você tem que saber como é que você conversa com ela. Porque se você der uma vírgula atravessado com ele... Eu lembro uma pessoa, quando eu trabalhava na Medley, uma vez, amados, ele mandou um e-mail e eu respondi o e-mail em caixa alta. Mas assim, sabe, na correria, digitei ali rapidinho e mandei um e-mail. Ela ficou 2 dias sem olhar na minha cara. E aí eu mandei um e-mail e falei assim, o que aconteceu? Era uma mulher. Falei, fulano, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ela falou assim, leia o seu último e-mail para mim. Aí eu li o e-mail. Não entendi. Aí eu escrevi de novo, o que aconteceu? Ela falou assim, você gritou comigo. Falei, por e-mail? Ela falou, sim, você gritou comigo. Eu escrevi em caixa alta, maiúsculo. Ela falou, quando você escreve em maiúsculo, você está gritando. Foi, desculpa o besta aqui que ele não sabia. Alma, gritante. Gritante. Irmão, seja racional. Avalie com a razão algumas situações. Porque senão isso vai destruir você. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Segundo grupo de pessoas que nós encontramos, pessoas imaturas. O que acontece com uma criança quando você fala alguma coisa que ela não gosta? Ela vai para o cantinho. Não é? Ele não te olha. O André, ele foge debaixo da mesa. Ele entra debaixo da mesa e ele fica lá. Se você não falar, fica 2 horas lá. E às vezes ele fica fazendo... Tipo assim, presta atenção que eu estou chateado. Tem adulto que age como criança. Ele vai para o canto. A mulher entra no quarto e fecha a porta do quarto e fala, marido dormir no sofá 3 dias. O sangue de Jesus tem poder, minha irmã, pelo amor de Deus. Para de imaturidade. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13:11, Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu descorria como menino. Mas uma hora eu cresci e deixei as coisas de... Tem um monte de gente que não deixou. O cara está com 40 anos de idade e age como criança ainda. Ele não aparece na igreja para o líder de célula ir lá e falar o que aconteceu. Imaturidade, meu irmão. Seja maduro, cresça. Suas emoções, elas não podem estar acima do propósito, do plano de Deus na sua vida. Se alguém te feriu, chega e fala como homem, como adulto, como mulher adulta. Ó, o negócio seguinte, não gostei do jeito que você falou. O que aconteceu foi isso mesmo? Maturidade. Senta com o seu marido e fala, ó, não é ficar de cara feia. Aí o marido fala, o que aconteceu? Ela fala, você sabe. Primeiro assim, né? Vamos entender. Primeira coisa. O marido pergunta, o que aconteceu? Ela fala, nada. Subentende-se tudo. É ou não é? Aí ele pergunta para ela, você está chateada comigo? Ela diz, não, muito demais, você não tem ideia. Aí quando ele insiste, diz assim, você não vai falar? Ela fala, você sabe. E o cara fica pensando, foi no ano passado, na semana passada. Porque a gente vacila tanto, né, irmãos, que a gente já não sabe mais quanto tempo, né? Seja adulta. Ó, eu não gostei disso daqui. Eu não quero que você fale. Eu e a esposa, nós já temos já, pastor, essa situação há muitos anos. Se subir um pouco de tom de voz, fala, parou. Vamos conversar num tom adulto? Não precisa gritar. Ok, parou, voltou, e a gente conversa como adultos. Para de maturidade. Quando eu era menino, agia como menino, mas agora cresci, adulto. Terceira situação, amados, pessoas que valorizam a ferida. Ele encontra o pastor e o pastor pergunta, tá tudo bem? Não tá, pastor, não tá, você não tem ideia. Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer. Pastor, me ajuda. Alguns que estavam dormindo acordaram agora, né? Eu esqueci que o paletó é branco e suja, né? O cara se joga no chão, ai meu dia, céus, azar, o que eu faço? O que aconteceu? É igual criança também, imaturo. Você chega em casa lá, meu cunhado chega lá em casa e fala, oi meninos, tudo bem? O André fala, não tá, cortei, faz 5 dias. Só um negocinho. Valoriza a ferida. Mas não valoriza a ferida, pelo amor de Deus. Começa a expor a sua vida, o seu casamento, enquanto na igreja. E aí, como é que você está? Você não sabe, meu marido, essa semana, você não tem ideia o que ele falou para mim. Eu estou extremamente feliz, triste, angustiado. Irmão, não expõe seu marido, é seu pastor, é seu líder de célula, alguém vai te ajudar. Para de expor.
Para de colocar as coisas para fora. Guarda isso para você. Às vezes a gente começa, amados, a gerar mais veneno na nossa relação familiar, porque a gente começa a expor a situação. Aí não quer que lá no Facebook o povo comece a falar da sua vida. Você é o primeiro que fala. Você é o primeiro que puxa a corda para se enforcar. Seja uma pessoa que não valoriza feridas. Machucou? Não tem problemas. O Senhor vai dar o bálsamo e eu vou curar. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E qual é o principal remédio para a gente poder se libertar das feridas? Aprendendo a liberar perdão. O tema da mensagem hoje é o poder do perdão, porque existe um poder fora do comum quando você aprende a perdoar. Você libera do seu coração. E preste atenção numa coisa: não existe perdão quando você continua lembrando. Você lembra em 1977 que você me fez aquilo? Isso não é perdão. E também não pense que perdoar é apagar, Will. Ninguém esquece o que foi ferido. Feridas na alma são da mesma forma. Vai machucar, vai doer, pode até sangrar, mas uma hora cicatriza. Aquela cicatriz pode te fazer lembrar que você passou por uma situação, mas a cicatriz não pode ter poder de doer em você ainda. Porque se dói, não cicatrizou. A ferida ainda está aberta. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E eu encontro, amados, dois exemplos que a gente precisa compreender. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 27, verso 41. O primeiro exemplo, enquanto você abre a sua Bíblia, nós encontramos no livro de Gênesis a história de dois irmãos, gêmeos também, que não desciam o morro que nem eu descia, mas eu acho que eram tão peraltas quanto, chamados Esaú e Jacó. Quem conhece a história dos dois, diga amém. Amém. Conhecemos bem. Abra lá, não leia ainda, olhe para mim. A Bíblia diz que Esaú, ele nasceu garrado no calcanhar, Jacó, aliás, nasceu garrado no calcanhar de Esaú. E quando eles já eram adultos, a Bíblia diz que um dia Esaú chegou, encontrou o irmão em casa, preparando um guisado de lentilhas vermelhas. Deveria ser algo muito saboroso, muito temperado, porque chamou a atenção daquele irmão que vinha de uma caça. Ele vinha do mato, vinha com fome, e ele diz assim: Jacó, me dá um pouco dessa comida. Jacó falou: não, isso aqui é meu. Coisa assim que irmão nunca faz por irmão, é verdade ou não é? É ou não é? Sim ou não? Nunca aqui, eu tenho certeza que aqui não acontecia o negócio da mãe Lembra a garrafa de Coca-Cola de 1 litro? Quem é dessa época, né? E era 1 litro por domingo. Na minha casa era assim, né? Se minha mãe colocasse mais no copo do Marcelo do que no meu, eu ficava endemoniado. Fala, põe aí, eu ficava olhando. Tem um pouquinho mais. Mãe, dá um golinho. Para ficar na mesma linha. Se não sobrasse mais na garrafa. Então o irmão não faz essas coisas, né? E aí o irmão chegou e falou: me dá um pouco da comida. Ele falou: não, é minha. Ele falou: rapaz, me dá. Não, não é minha, não vou te dar. Ele falou: pelo amor de Deus, estou morrendo de fome. Ele falou: eu te vendo. Ele falou: mas eu não tenho dinheiro, estou vindo da caça. Ele falou: eu troco com você. Ele falou: o que você quer em troca? Ele falou: eu quero o poder da primogenitura. Quem é filho mais velho aqui? Levanta a sua mão, quero ver os filhos mais velhos. Falei sobre isso, acho que na quinta-feira. O filho mais velho, ele tinha a bênção da primogenitura, que era o quê? Além de ter uma autoridade sobre a família, ele tinha direito à metade da herança. Imagine que seu pai deixou uma herança de R$1 milhão. O primogênito tinha direito a 500 mil, e os outros 500 mil dividia nos 10 irmãos que ficaram lá. Os caras ficavam com 50 conto cada um, ele ficava com a metade. Além disso, ele era o líder do clã. Ele tinha autoridade sobre a família quando o pai morresse. Mas na fome, o irmão pergunta: eu quero o direito da primogênita. Ele falou: o que me adianta ser primogênito, ter metade da herança, se eu vou morrer de fome? Valorizou a ferida, a necessidade. Ele falou: ok. Deu, comeu, pensou que aquilo era só uma conversa. Quando chegou no tempo do pai abençoar, a mãe deu uma forcinha, sabendo já do negócio dos dois, e Jacó rouba a bênção de Esaú. Coloca para mim agora o texto. Quando Esaú vai para pedir a bênção da primogenitura, que o pai está a morrer, Jacó diz assim: eu já abençoei. Jacó não, é Jacó. Isaac diz: já abençoei, senhor, já abençoei Esaú. Ele falou: não fui eu, o senhor abençoou outro. Descobriram que era o irmão. Aí diz o texto ali: Esaú, pois, odiava. O que o texto diz? Meu Deus, vocês foram embora, que é isso? O que o texto diz? Odiava. Olha o nível. Esaú odiava o irmão Jacó por causa da bênção com que o seu pai tinha abençoado, e disse consigo: vem chegando os dias que o velhinho vai morrer. O luto do pai. E ele diz ali: quando o velhinho morrer, eu vou matar o meu irmão. Agora minha pergunta: ele estava ferido, sim ou não? Estava machucado, sim ou não? Sim.
Ele falou, o cara vai ver, a casa dele vai cair, deixa papai morrer que ele vai ver. A mãe, ouvindo isso, falou para Jacó, vaza que seu irmão vai te matar. Vai para a casa do meu irmão Labão que ele vai cuidar de você. E Jacó foge, sem nada. A Bíblia diz que ele deita e faz do seu travesseiro pedras. Lá na casa de Labão, conhecemos a história, ele chega, casa com uma filha do Labão, depois com a outra, porque foi enganado, toda aquela situação. Labão quer enganá-lo, porque ele era Jacó enganador, então ele passa pelo mesmo processo da enganação. Mas Deus restaura, muda ele prospera, Bruno. E a Bíblia diz que ele ficou muito rico. E um dia ele teve uma decisão no coração que ele ia voltar para a casa do irmão. Só que tinha um problema. O que o irmão tinha de sentimento por ele? Que é? Ele falou, e se eu chegar lá eu vou morrer? E o irmão queria fazer o que com ele? Matar. Ele falou, mas eu vou. Agora coloca para mim Gênesis 33:1. E ele volta, família grande. E a Bíblia diz que quando ele está chegando perto do irmão, e levantou os olhos, Jacó os olhos e olhou. Vou esperar você abrir, Gênesis 33:1. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú com 400 homens. O cara que falou que ia matá-lo veio com 400, era uma gangue, irmão. Ele falou, vou morrer. Morreu, casa caiu. Então repartiu, olha a estratégia. Isso aqui é estratégia de homem frouxo, viu? Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas, naquela época tinham, né, um casamento com mais mulheres. Pôs as servas e os seus filhos onde? Na frente. Ele falou, se os caras virem, eles vão pegar as crianças primeiro, olha o nível. Na verdade, eu acredito que ele não estava querendo expor a família, era para dizer para o irmão, olha, tem criança aí, né? Não vai fazer besteira. Léia e os filhos pôs atrás destes. E Raquel, que era a mulher que ele amava, e José, pôs por último. Ficou perto, próximo verso. Mas ele mesmo passou adiante, ele resolveu e falou, eu vou enfrentar. E quando ele viu o irmão chegando com 400 prováveis soldados, ele com medo de morrer, sabendo que o irmão o odiava, a Bíblia diz que ele inclinou-se na terra 7 vezes, dava um passo, baixava e fazia reverência ao irmão como se estivesse se humilhando, levantava mais um passo 7 vezes até chegar perto do seu irmão. Verso 4. Então Esaú correu o encontro dele. Ele falou, pronto, morri. O cara vem vindo. Se o cara coloca a mão na cintura, vai dar um problema intestinal ali, o irmão ia. Mas quando Esaú chegou perto dele, e aqui, amados, que eu quero chamar a sua atenção, nós precisamos ter um coração de Esaú. Foi traído, enganado, teve ódio, colocou no coração até um sentimento de matar. Mas quando ele encontra o irmão, a Bíblia diz que ele o abraçou e lançou-lhe ao pescoço, agarrou o irmão. Perdoou sim ou não? Sim. Ele não deixou o tempo feri-lo. Ele decidiu perdoar o irmão. Lá atrás ele decidiu que mataria Anderson. Mas quando o tempo passou, ele falou, eu vou perdoar. Porque mais uma vez eu digo, perdão não é sentimento, é decisão. A Bíblia diz que ele abraçou, o beijou e eles choraram juntos. Reconciliação. Eu quero que em nome de Jesus, você que tem alguém que te feriu, que te machucou, que te traiu, que de alguma forma gerou feridas na sua alma, comece a pedir para Deus te dar uma oportunidade de reconciliação. Comece a liberar essa pessoa no seu coração e dizer, não importa o que você me fez, eu vou te perdoar, não por causa dele, mas por causa de você. Esaú decidiu perdoar, amados, e ele foi tão próspero quanto o seu irmão. Quando você lê na Bíblia, a primogenitura ficou com Jacó, a nação de Israel vem de Jacó, mas Esaú foi próspero. Agora, segundo texto para a gente poder encerrar, abra a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 37, verso 28. Segundo exemplo para a gente poder encerrar. Jacó teve filhos, e ali nós vemos José, um dos caçulas, o preferido de Jacó. Porque eu vou dizer uma coisa para o seu irmão, enquanto você abre lá Gênesis 37, verso 28. Eu vou dizer uma coisa para você, igual mineiro, né? Você. Não existe situações que não vivam a justiça. A Bíblia diz, tudo que o homem plantar, ele vai? De novo, tudo que o homem plantar, ele vai? Vai colher, meu irmão. Toda semente gera um fruto. Jacó traiu o irmão, enganou. Tinha um filho que ele amava demais, ele dá até uma túnica para o filho.
O que acontece com esse filho José? Ao passarem os negociantes medianitas, tiraram José do poço. Quem tirou José do poço? Os irmãos traíram o filho dele agora. Os próprios filhos estão apenas continuando. Olha a maldição hereditária no negócio ali. Tiraram José do poço, alçando da cova, e venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. José, um filho amado, filho que José gostava, despertou inveja dos seus irmãos. Eles vendem, pensam até em matá-lo, mas depois o vendem como escravo. Imagine esse menino, 17 anos, escravo, tirado do seio da família. Ia ser um cara que ia ter trauma naturalmente, sim ou não? Mas ele teve traumas? O que a Bíblia fala? Que ele foi para a casa de Potifar. Mas a Bíblia diz, pastor Daniel, que onde ele colocou a mão ali, o Senhor o prosperava. E quando eu vejo Deus prosperando ele na casa de Potifar, Luiz, eu entendo que ele não guardou mágoa no seu coração, porque quem não perdoa não prospera. Eu não estou falando prosperidade financeira, mas ele nunca é feliz. Quem não libera perdão no seu coração, ele sempre é triste, as coisas não acontecem para ele. Sabia que tem gente aqui hoje que as coisas não acontecem na sua vida porque você não conseguiu liberar esse perdão ainda? Quem está entendendo, diga amém. Se José foi para a casa de Potifar e prosperou, é porque ele entendeu e ele liberou os irmãos. Ele resolveu viver a vida lá. A Bíblia diz que Deus abençoou ele tanto que ele virou mordomo da casa de Potifar. E aí Valdir, como mordomo da casa de Potifar, ele mandava em tudo. E Potifar tinha uma mulher, irmãos, que a mulher era sem vergonha. Vamos ser bem sinceros, a mulher era pombagira. Porque aquela mulher botou o zóio no menino e ela queria o menino e falou, te quero. E onde José estava, a mulher estava atrás dele. E a Bíblia diz que ela tentou agarrar ele várias vezes, mas uma vez ele estava em casa sozinho com ela, a mulher agarrou ele no canto e falou, é hoje. Ele falou, não é. Ela falou, é. Ele falou, meu patrão aqui deu tudo nas minhas mãos, menos você. Não. E quando a mulher quis agarrar ele, ele saiu correndo e deixou a roupa dele na mão da mulher. Eu tenho certeza que eu tenho homens como José nessa igreja, amém? Isso aí, irmão. As mulheres podem até te cercar no canto. Você diz assim, ó, sou casado. Hã? Cadê os homens casados? Levanta a aliança, diz assim, ó, aqui, ó. Amém, queridos? Isso é caráter, isso é caráter. A gente tem que entender isso. Tem uns homens aí no mundo que quando a mulher passa, dá uma moral para ele, fica assim, pavão. Aqui na igreja não acontece isso, amém? Isso aí, homens, você tem que ser fiel à sua esposa. Seja, honre a sua esposa. E alguns disseram amém pela fé aí, né? Mas amém, tudo bem, vamos continuar aqui. Amados, a mulher agarrou ele. E ele, para fugir daquela mulher, deixou a roupa dele com a mulher e saiu nuzinho, peladão, zarpou. Passou algumas horas, o marido chega em casa e a mulher sem vergonha, para tentar agora resolver a situação e não deixar o Zé queimar o filme dela, com a roupa de José na mão, Silmane olhou para o Potifar e falou, aí, ô Potifar, seu funcionário de confiança tentou me estuprar. E aí, o que você vai fazer? Numa cultura egípcia, um escravo hebreu tentando agarrar a mulher do patrão, naturalmente o escravo iria morrer. Mas Potifar deveria conhecer a irmã e sabia que ela não prestava muito. Ele prendeu José. E José, além de ser vendido, agora vai para a prisão. Quem traiu José pela primeira vez? E agora foi para a cadeia injustamente, sim ou não? Sim. José tinha motivos para ser ferido da alma? Sim ou não? José tinha motivo para não liberar perdão para esses caras? Sim ou não? Sim. Sim. Ficou na prisão, até que um dia Deus o tirou de lá, encurtando a história. Deus o honrou e ele vira governador do Egito. Agora preste atenção na história que eu vou contar para vocês. Quando José virou governador do Egito, anel de Faraó na sua mão, tinha poder para matar, tinha poder para prender, para fazer o que ele queria. Ele pegou o carro de Faraó, os soldados de Faraó, parou na frente da casa de Potifar, bateu o palmo e disse assim, manda avisar ele que o Zé está aqui e quer conversar com ele. Foi isso que aconteceu? Ele tinha poder para se vingar de Faraó, sim ou não? Mas ele não fez, porque quem perdoa não se vinga. A vingança é um sentimento maligno e destrutivo. Nós não vemos José governador indo tirar satisfação agora com o general porque ele foi preso injustamente. Depois de um tempo, fome no Egito, conhecemos a história. Os irmãos de José passando fome lá na terra deles, vêm comprar comida no Egito, porque José foi o cara da provisão. Quando ele viu os irmãos, o que ele fez? Matou todo mundo, sim ou não? Perdoou. Perdoou. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis, capítulo agora 39, verso 19. Aliás, 39 já era para ter lido, não li. Gênesis 45, verso 3.
Eu tenho certeza absoluta que alguns de nós que estamos aqui nesta noite, se tivesse o poder para se vingar de Potifar, se vingaria. Se tivesse condições de se vingar do irmão que o traiu, que o vendeu e o escravizou, ele o faria. Mas José não fez, sabe por quê? Porque o coração dele não estava preso na ferida, mas ele perdoou. E o texto diz assim: Então disse José aos seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, não conseguiam lhe responder. E ele disse: Cheguem mais perto. E disse José aos seus irmãos, quando eles se aproximaram: Eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois eu vim para cá para salvar a vida de vocês, que Deus me enviou adiante de vocês. Ele viu na frente dele aqueles que o feriram, e ele falou assim: foi propósito de Deus. Às vezes a gente não consegue, Obama, ver o propósito de Deus na ferida, mas Deus tem propósito. Talvez tem gente aqui hoje que foi ferido, machucado, traído, e a sua ferida fez você vir aqui hoje. Deus não queria que você fosse ferido, mas só em você estar aqui e tendo a oportunidade de salvação, Deus está usando essa situação. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Entenda isso. Eu quero pedir que você fique de pé. Todos. O melhor e o maior e o principal remédio é o perdão.